Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da Igreja Porto a Casa aqui em São Paulo e eu quero falar para vocês sobre a visão do arminianismo clássico em relação à eleição. O que o arminianismo clássico entende sobre eleição. Então, a visão arminiana da eleição. Então, segue a leitura para que a gente possa explicar como o arminianismo clássico interpreta a eleição. Então, fala assim: visto que seguimos o princípio sola escritura, que é aquilo que nós já falamos, o arminianismo clássico, sobre o Armínio. O Armínio era reformado, ele só viu uma visão diferente da soteriologia de Calvino e fez os seus 5 pontos, né? No caso, os remonstrantes, são os discípulos de Armínio, criaram os 5 pontos. Então vai falar assim: cremos, o arminianismo clássico, né, como arminianos na doutrina da eleição. Eles creem na doutrina da eleição. Haja vista que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1:2. Presciência é o quê? Deus, pela sua presciência, previu aqueles que iriam crer, aqueles que estavam condicionados a crer. Então, isso é a presciência. Então, obviamente que não da mesma forma como os calvinistas. Então aí já entra a diferenciação na questão da soteriologia, os quais, pudemos ver, creem que Deus elegeu pessoalmente cada indivíduo que será salvo ou condenado. Então, no calvinismo, Deus não elege pela presciência, Deus elege antes da fundação do mundo aqueles que vão crer ou não, segundo o que Deus determinou, né? Não segundo aquilo que pessoas iriam crer. Então, o arminianismo não nega a doutrina da predestinação. Então, observe que arminianos clássicos não negam a predestinação, apenas a interpreta de forma diferente. Nós iremos observar e ver como que eles interpretam. Então, olha, enquanto o entendimento calvinista parte da escolha pessoal de Deus, observe aí, pessoal de Deus. Então, está relacionado a uma particularidade. Deus escolhe indivíduos. Agora, o arminianismo clássico fala o quê? Em nosso sistema, cremos numa eleição corporativa, ou seja, Deus não elege pessoas, mas elege de forma corporativa, e nós iremos ver como eles explicam essa ideia. A hora que eles falam, ou seja, de que Deus não escolheu as pessoas, mas a igreja. Não os israelitas, mas Israel. Não os salvos, mas a salvação. Não os redimidos, mas a redenção. Então, você observa que no pensamento arminiano, Deus elege de forma corporativa. Então, Deus elegeu a nação de Israel. Só eram salvos os israelitas que crescem na lei de Deus, tá? Então, Deus elegeu a igreja de uma forma corporativa. Só são salvos os crentes que creem em Jesus. Então, há um ato aí de condição. Então, o arminianismo clássico vai entender a eleição sempre de forma corporativa. Seguindo a leitura, a predestinação foi definida por Armínio como o decreto eterno e gracioso de Deus em Cristo, pelo qual ele determina justificar, que é um decreto de Deus, e adotar crentes. No caso aqui, adotar crentes é aqueles que creem, tá? E os dotar com vida eterna, mas condenar os descrentes. Tá vendo aqui? Condenar os descrentes porque eles não creem. Então, há um ato aqui de condição e impenitentes. Contudo, tal decreto não é que Deus resolve salvar certas pessoas. Aqui difere. Entendeu? O decreto não é que Deus escolheu salvar certas pessoas, mas tudo é baseado na presciência de Deus. E para outros, ele não os dota com fé. O Dr. Wiley explica que a eleição difere da predestinação nisto, que a eleição implica uma escolha, tá? Enquanto a predestinação não. Então aqui há essa diferenciação, porque a eleição implica numa escolha, num decreto de Deus, porque Deus decidiu eleger corporativamente a igreja, mas não indivíduos, porque esses indivíduos é pela presciência de Deus, porque Deus sabia que na condição eles
iriam crer, tá? Então, a predestinação, por sua vez, é conceituada por Wiley como o propósito gracioso de Deus de salvar da ruína toda a humanidade, que é o decreto de Deus. A predestinação é baseado nisso. Deus decretou salvar toda a humanidade, mas a eleição existe na questão da presciência de pessoas que iriam crer. Em outras palavras, trata-se do plano corporativo, ó, entendeu? Coletivamente, aí entra e condicional de Deus, ou seja, existe uma condição para toda a humanidade. Ele complementa o aspecto condicional da eleição, ou seja, as pessoas precisam crer, mostrando que os eleitos são os escolhidos, não por decreto absoluto, mas por aceitação das condições da chamada. Então, há uma predestinação em que Deus deseja salvar a todos, mas há uma eleição corporativa que Deus decreta para que todas as pessoas tenham essa oportunidade, mas há uma condição debaixo dessa escolha corporativa de pessoas que precisam crer nessa chamada. Como vimos no primeiro artigo da remonstrância, cremos no decreto de que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado. Todavia, aí entra a questão, né? Esse plano de redenção é condicionado à fé. Então aí entra a condição, ou seja, pelo livre-arbítrio, pela graça preveniente, os cristãos precisam crer, né? Condicionado à fé daqueles que, pela graça do Santo Espírito, isto é, não por uma fé própria, olha lá, a graça preveniente que dá essa condição ao homem, mas gerada por Deus mediante sua graça preveniente, Hebreus 12, 2. Seguindo a leitura, crerem nesse seu Filho e que, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. Então, você observa aí, Hebreus 12, versículo 2, como o armenismo interpreta, a Bíblia interpreta esse texto, né? Lendo novamente, ó, crerem nesse seu Filho, uma condição. Então, como eles têm essa condição? Pelo livre-arbítrio, pela graça preveniente que dá ao homem essa condição de crer no Filho, ó, pela mesma graça, perseverarem na mesma fé, ou seja, eles precisam manter a salvação, eles precisam perseverar. Então é uma condição humana, uma responsabilidade humana, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. Então é uma constante luta e perseverança dada pela graça preveniente, dando ao homem condições e responsabilidade dele manter sua salvação e crer até o fim. Continuando o texto, em contrapartida, a condenação faz parte do plano de Deus que deixará sob o pecado e a ira os costumados e descrentes, que não creram, condenando-os como alheios a Cristo, ou seja, total responsabilidade humana pelo fato de não crer. Segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens das Escrituras. Então, você vai observar aí como o arminianismo clássico vai interpretando a eleição de forma corporativa, elegeu Israel, elegeu a igreja, mas ao mesmo tempo, nessa eleição corporativa, o homem que está debaixo disso, ele pela graça preveniente, tem a opção, a oportunidade de crer. Então, quando ele crê, ele está debaixo dessa eleição corporativa e tem a oportunidade de crer e ser salvo. Vamos observar o que John Wesley fala sobre isso. John Wesley classificou a eleição sob 2 pontos de vista, tá? Um deles específico, tá? Visando o cumprimento de determinado propósito de Deus. Então, John Wesley interpreta dessa forma: há eleitos de forma específica para um plano. Depois a gente vai continuar a leitura e ver o que ele está explicando. E outro macro ou corporativo, que é aquilo que a gente já trabalhou nessa questão de eleição corporativa. Como são a salvação e a condenação. Então vamos observar o que John Wesley fala para a gente entender um pouco o pensamento dele, que é muito conhecido no arminianismo clássico. Então ele fala assim, creio
que a eleição significa comumente uma dessas duas coisas. Primeiro, olha o que ele fala, um chamado divino para determinados homens, não todos, determinados homens, para que realizem uma obra especial no mundo. Então, John Wesley, ele vai entender a questão da eleição corporativa, mas ele vai falar que nessa eleição existe na história e no decorrer do plano de Deus determinados homens, não todos, eleitos para cumprir aquilo que Deus deseja fazer. Então, creio que essa eleição não seja pessoal, mas absoluta, baseada no plano de Deus e incondicional. Neste caso é incondicional, nessas pessoas, nessas determinadas pessoas, porque existe um plano absoluto no qual Deus deseja realizar. Então ele vai dar exemplo. Desse modo, Ciro foi eleito para construir o templo. Paulo e os 12 para pregar o evangelho. Percebe que há pessoas específicas para um plano específico absoluto de Deus. Aí ele entra aqui, mas não vejo nisso qualquer conexão necessária com a felicidade eterna. Tipo assim, não tem nada a ver com a questão de vida eterna, entendeu? É isso que João está falando. O que ele está falando é sobre determinada eleição para determinados tipos de conduta que precisa ser feita para um plano divino de Deus. Então é isso que ele está falando. Certamente não existe tal conexão, pois aquele que é eleito nesse sentido ainda poderá perder-se eternamente. Então, mesmo havendo essa questão dessa eleição, é mesmo que ele estivesse falando que não tem nada a ver com salvação, mas para um plano no qual Deus deseja fazer na terra. Então, é isso que ele está falando sobre essa eleição de determinados homens. Ele não faz conexão com a questão da salvação. Em segundo lugar, aí ele vem com a eleição corporativa, do qual nós já estivemos trabalhando. Em segundo lugar, creio que essa eleição signifique um chamado divino a certos homens à felicidade eterna. Mas creio que essa eleição seja condicional, baseada numa condição, ou seja, precisa crer, tanto quanto a condenação. Creio que o decreto eterno concernente a ambas esteja expresso nessas palavras. Aquele que crê, olha a condição, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Indo para a página 18, lá em cima, sem dúvida, Deus não pode mudar e o homem não pode resistir a esse decreto. De acordo com isso, todos os verdadeiros crentes são chamados, eleitos nas Escrituras, e os descrentes são propriamente condenados. Isto é, não aprovados por Deus e sem discernimento das coisas espirituais. Então, vamos nos considerações finais da página 18 para ver o que o arminianismo clássico vai trabalhar em todas essas questões de forma resumida para ficar um pouco mais claro. Cremos nos decretos eternos de Deus, decretos eternos, aquilo que Deus determinou para que haja determinadas bênçãos sobre os homens. O livre-arbítrio é um decreto eterno e outras considerações. Então, cremos nos decretos eternos de Deus e que em sua presciência, ou seja, Deus prevendo, predestinou o homem para a salvação. Aí vem o entendimento de Romanos 8, 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou, lembre sempre, pela presciência de Deus, para serem conformes à imagem de seu filho, como eles serão conforme à imagem de seus filhos, do seu filho, pela presciência. Os que Dante conheceu, Deus conheceu e sabia que eles haveriam de crer, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Cremos, coadunando e complementando o pensamento anterior, que essa eleição foi corporativamente, coletivamente, isso é, Deus elegeu a igreja, visto que nos elegeu a igreja nele antes da fundação do mundo. Percebe como eles vão interpretar esses textos? Pelo fato de Deus nos eleger, como Deus nos elegeu? Porque ele elegeu a igreja corporativamente, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Seguindo a leitura, e cremos que, através da fé operada no sinergismo, não monergismo, monergismo é o calvinismo, sinergismo há uma participação do homem nisso, entre a graça preveniente de Deus, que é a condição que Deus dá através daquilo que ele conquistou,
através de Jesus Cristo, essa graça preveniente condiciona os homens a crer, a ter fé para crer. E o livre-arbítrio do homem, um decreto no qual Deus determinou dar ao homem, por isso ele será responsável, né? Então, e o livre-arbítrio do homem, o ser humano é salvo, pois aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, você vai perceber aí como o arminianismo clássico trata da eleição, como que ele interpreta a eleição nas Escrituras. Então, ele interpreta dessa forma. Corporativamente, Deus elegeu Israel, não os israelitas. Deus elegeu a igreja, não os cristãos. Esses cristãos, os israelitas, todos eles só irão participar dessa eleição, só irão ter benefícios nessa eleição quando eles, pela graça preveniente dada por Deus, eles terem fé, eles usarem dessa fé para poder crer, para poder entender, para poder respeitar aquilo que Deus determina dentro dessa eleição. Quando eles passam a crer, eles passam a serem salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Em contrapartida, aqueles que, pela graça preveniente, preferem não crer, optam em não crer, então eles não fazem parte dessa eleição e eles estão condenados. Então, é dessa forma que o arminianismo clássico vai interpretar a eleição. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Espero que tenha ficado claro. Valeu!